Pessoal, menos de 20 pessoas no Brasil têm essa placa aqui da Monetize, ó. Ela representa mais de 15 milhões em comissões na plataforma. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Beleza? Olha só, tive isso aqui. Só nesse dia aqui eu tive um pico de vendas de mais de R$ 1.600. E esse mês aqui nós estamos passando já dos 9K. Tudo isso aí eu aprendi com o João Pedro. Valeu, JP e equipe. Tamo junto. Esses são os meus resultados mensais vendendo produtos pela internet no conforto da minha casa. E isso foi possível do João Pedro, onde eu tive acesso a produtos ocultos e comissões diferenciadas. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Não, sem falar nisso. Ontem a gente falou que o Corinthians precisa de reforços. O Facicani falou que precisa de 6 a 8 reforços para o Corinthians melhorar. Eu acho que se o vindo o Jô e o Romarinho, nossa, já daria uma cara completamente diferente para o time do Corinthians. Um jogador de velocidade pela beirada do campo, que tem o carinho da torcida, que é o Romarinho, e um centroavante como o Jô para tentar resolver os problemas do Corinthians. Mudaria muito a característica, mas eu concordo com o Mano. Não ficando no Al Ittihad, ele vai continuar na Arábia, jogando num outro time. Ele tem mercado lá no mundo árabe com tranquilidade, beijo. É uma pena, viu, Sormani? Eu achei que viria, mas a pessoa que eu liguei no Corinthians foi categórica. Não é nem que falou, olha, vamos ver, estamos conversando, quem sabe. Não, falou não. Então, é uma notícia que foi feliz para os corintianos, mas durou coisa de segundos, viu, Sormani? Olha, Benja, no meio do ano agora, o contrato do Messi se encerra com o Barcelona. Eu acho que melhor, mais para a produção do Corinthians, seria muito melhor contratar o Messi do que o Romarinho. O que vocês acham? Não vai pagar, Nossa, não. Sormani, eu vou mandar para você no WhatsApp o que eu gostaria de falar no ar, mas não posso. Mas no WhatsApp eu vou te mandar a mensagem, né? Não para onde eu gostaria. Não, Sormani, mas tô falando sério, pô. O Romarinho é um jogador com identidade no Corinthians. Mas eu também tô falando sério. Rescindiu. Ah, pô, para, tô falando sério. O Romarinho é um jogador que é a torcida do Corinthians adora. Fala. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Como é que pode o Corinthians estar pensando em contratar jogador se ele não consegue pagar o que tem? Eu fiz esse discurso ano passado sobre o Cruzeiro. Vale pro Corinthians agora. É o nosso tema. Contrata e não paga? Beleza, Deve pro Jusilei, deve pro Paulo André, deve pro Maicon, deve para mais para quem mesmo? Deve pra um monte de gente. Mas assim eu também monto o time. Assim eu também monto o time. Eu vou lá, assino o contrato e não pago. Foi o que o Cruzeiro fez ano passado. Então, do ponto de vista futebol, é óbvio que o Romarinho chega, vai dar um ganho imenso pro Corinthians. Ele, o Jô na frente, concordo com você, seria maravilhoso. Agora, eu prefiro discutir essa questão do outro ponto de vista, que é a questão financeira. Alertando os torcedores do Corinthians, para que se o Corinthians continuar nessa toada, ele pode pegar o mesmo caminho que o Cruzeiro pegou no ano passado. Contratou, não pagou. O que aconteceu? Série B. Então eu acho que é muito melhor para o Corinthians enxugar o seu time, fazer um time competitivo, pegar um técnico em quem você confia. Eu acho que para esse momento, nesse instante mesmo, eu concordo com você. Eu acho que o ideal para o Corinthians seria o Mano Menezes. Não dá para fazer essa reformulação no Corinthians com essa falta de dinheiro, porque precisa mexer no elenco inteiro para você mudar a característica de um time. Porque os jogadores que têm lá, eles não têm essa mesma característica. Então, eu acho que nesse momento de vacas magras, de dificuldades financeiras, isso vale para todos, não é só para o Corinthians, não. Eu estou falando do Corinthians aqui agora porque é o nosso objeto de discussão. Vale para todos que estão endividados. Quem não está endividado pode se dar o luxo de procurar o Romarinho,
tentar fazer uma proposta pelo Messi. Tudo bem, não está endividado, tem condições, pode. Então, eu estou mais preocupado com relação a essa questão. Lembrando o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. Era uma festa. Contratou um monte de gente. Nossa, vai brigar pelo título. Nós dissemos aqui. O que aconteceu? Não pagou salário. Como que aconteceu? O Pascoal sempre fala. O jogador de futebol joga por algo ou por alguém. Algo é a grana. Grana. Se não pingar a grana, os jogadores, o rendimento cai. Por que o Botafogo vai bem até o ano retrasado? O Botafogo vai bem no primeiro semestre e metade do segundo. Porque o dinheiro dava até ali. Dali pra frente não tinha mais. Aí o time caiu de produção. Então é isso que eu quero discutir, entendeu? Nós vamos falar de Romarinho para um time que não tem dinheiro, que está com salários atrasados em carteira. Nós trouxemos esse tema. Você trouxe o tema, Benja. O Corinthians pode começar a perder jogador. Por quê? Porque há 3 meses não paga o salário de carteira. Você trouxe esse tema, você deu essa informação. Não paga salário de carteira, não paga direito de imagem, não paga para os credores. E agora vai falar em contratar o Romarinho? Então me parece uma coisa absolutamente sem sentido. Absolutamente sem sentido. Mas deixa ser justo, Sormani. O Corinthians em nenhum momento falou que iria contratar o Romarinho. É que quando eu vi a informação e fiquei surpreso que o Romarinho teria rescindido com o clube árabe, eu liguei para uma pessoa do Corinthians, porque eu falei, opa, será que tem alguma coisa aí? Mas o Corinthians em nenhum momento sinalizou que estava querendo contratar. Até te repito o que a pessoa falou para mim. Não é que falou, olha, quem sabe, estamos conversando, vamos ver. Não. A pessoa falou assim, não, ponto. Sim. Sim. Mas então eu estou discutindo a questão aqui. Não faz sentido a gente discutir isso. Não faz sentido, porque é inviável. Não, mas... É inviável. Por que nós vamos discutir isso aqui? Mas a gente não está discutindo, Sormani. Então eu tô levando a nossa... Não, a gente não está nossa discussão para o outro lado. Não, mas a gente não está discutindo, Sormani. Eu dei a informação que o Romarinho rescindiu. O Romarinho rescindiu o contrato. Então é uma informação. Aí eu achei que ele poderia estar indo para o Corinthians. Mas eu estou dizendo para você. E aí eu só complementei, eu poderia não falar nada. Você. Eu só falei, olha, eu liguei perguntando, ponto. Agora, por exemplo, você vê do Jô, a resposta é diferente. Quando, há 2 semanas atrás que eu perguntei para uma pessoa, eu falei, ô Jô, o cara falou assim, se vier jogar no Brasil, joga no Corinthians, esse salário de 700 pau que você está falando não existe. Agora, tem lá o Carille ligando, só pro Jusilei. Não sei quem ligando de fora. Mas a pessoa não falou pra mim, não, esquece. Não, falou, se vier pro Brasil, vem pro Corinthians. O Romarinho não, a pessoa falou, não. Fala, Pipo. Então, é o seguinte, que o Corinthians já teve interesse no Romarinho há 2 temporadas, quando ele estava deixando o Al Jazeera para jogar agora no Al Ittihad, que era o último clube dele, isso é um fato, tá? Mas não concretizou, porque, não sei se vocês sabem, acho que você deve ter essa informação, Benja, o que o Romarinho tem ganhado de dinheiro lá na região do Oriente Médio não é brincadeira. Ele está muito bem de vida e principalmente ganhando um salário muito bom. O Romarinho, na proporção de gols e média de jogos e de gols, ele, se não for o melhor, é um dos 3 melhores atletas do futebol asiático. Obviamente que isso inclui o próprio Oriente Médio por ali, região do Catar, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. Ele jogou nos 3 países, né? No Jeish, depois no Al Jazeera dos Emirados e agora no Al Ittihad. Ele tem médias de gols assim muito boas, né? De pelo menos 0,7, 0,8, enfim. Ele é um cara que faz um sucesso absoluto por lá. Então, talvez ele esteja rescindindo com o Al Ittihad para acertar com algum outro clube dali. Eu não acho que hoje ele ainda vá abrir mão do que ele tem ganho em contratos que ele tem feitos recentemente, porque os contratos dele só têm melhorado. Do Jeish já era um negócio absurdo, por Al Jazeera já foi mais absurdo, e essa para o Al Ittihad mais ainda. Os clubes têm tirado ele dos clubes, não é que acaba o contrato, ele assina, não, os clubes têm tirado ele na grana, né? Então ele é um cara muito valorizado por lá.
Eu não acredito que nesse momento ele volte ao Brasil. Pode ser que nós estejamos enganados. Pode ser que ele queira jogar no Corinthians, né? Ele sempre é um cara que flerta com a torcida, que brinca, que provoca. É um cara muito midiático nesse sentido da rede social em relação a valorizar o Corinthians nos clássicos, contra o Palmeiras então principalmente. É um cara que tem uma identificação muito grande com o clube. Agora, repito, na situação financeira em que o Corinthians está, nesse momento ele já teve interesse, mas agora, naquilo que ganha já o Romarinho, que ele potencializou o salário dele em relação a 2 anos, e na realidade do Corinthians e daquilo que ele ainda pode ganhar, eu acho muito pouco provável que ele deixe o futebol dos Emirados para voltar para cá. Muito pouco provável. Se voltar, eu ficaria muito surpreso, de verdade. Flavinho já tá ok? Tá ok, lindo? Flavinho tá nos ouvindo? Tá ok? O áudio tá bem? Tá ouvindo bem, amor? Deixa eu falar um negócio pra você, Flavinho, mas repito, ó, juro, eu não queria causar nenhuma, não é especulação, não é nada. Repito, Flavinho, quando eu vi a notícia, eu fiquei surpreso. Falei, Romarinho rescindiu, tinha acabado de renovar no passado, é adorado pelo Sheik, tem uma vida absurda lá, ganha rios de dinheiro e tal. Eu só achei que poderia ser o Corinthians por causa da identidade dele. Ele jogou no Corinthians, a torcida adora ele. Só. Mas em nenhum, repito, Flavinho, em nenhum momento alguém do Corinthians, a pessoa falou, não, ponto. Eu não queria causar toda essa especulação. Não é especulação, é um achômetro que eu li, só uma informação, ponto. Não, eu entendi, tudo bem, é um desejo, na verdade, era mais um desejo. Puxa vida, já pensou? Cara, o cara não renovou lá, quem sabe seria legal e tal. Eu entendo o desejo do torcedor corintiano, como você, como o Mano, como vários, mas vocês têm bom senso, vocês sabem também, como disse o Sormani, que isso é impossível. Hoje, nesse momento, é impossível. O Corinthians não tem dinheiro para pagar nada, tá cheio de dívidas aí. A gente, cada dia que escarafuncha as contas do Corinthians, aparece uma coisa nova. Agora tem essa história de que o Corinthians está começando a atrasar salário perigosamente. Isso pode significar até a perda de alguns jogadores, dependendo do período e do prazo. Se o Corinthians começa a estourar 3 meses sem pagar salário, pode ter jogador que resolve ir embora, que resolve sair, né? E tem direito, ele teria direito a isso. Então, pensar no Romarinho ou qualquer jogador de alto nível hoje no Corinthians, a não ser que o cara seja voluntário e fazer, eu quero jogar no Corinthians de graça, porque o Corinthians não tem como pagar. Seria legal? Poxa, claro que seria. O Romarinho é um jogador que incendeia a arquibancada, é um jogador que teve um papel importantíssimo na conquista do título de 2012, é um corintiano assumido, é um dos caras mais engraçados de rede social. Quando o Corinthians ganha o Palmeiras, então é super divertido e tudo mais. Ele conseguiu manter esse vínculo com a torcida do Corinthians, mas, gente, é um sonho impossível, né? É o que fala o Facincani. O cara vai jogar provavelmente em outro time da Arábia, onde ele se deu muito bem, e o corintiano vai ficar sonhando com isso. Ô Benja, sabe os números do Romarinho? Ô, meu menino, Fala, Pipo. O Romarinho, ele tem 197 jogos em toda essa trajetória dele no futebol do Oriente Médio, com 98 gols. Ele está a 2 gols, obviamente, do 100º. Então, assim, é uma trajetória muito boa. A média total nessas temporadas, ela é de meio gol por jogo, que é uma média extremamente aceitável para um jogador de ataque. E o Romarinho nem é centroavante, ele é um ponta que agora joga um pouco mais por dentro, não tem nenhuma grande responsabilidade de fazer gols, e ele faz muitos gols. Então, ou seja, o valor dele de mercado lá é enorme. Você está corretíssimo em relação a isso. Agora, Mano, Pascoal, é impressionante, né? Como o Romarinho soube administrar a carreira, né? Veio do Bragantino, desconhecido, foi pro Corinthians, fez aquele gol na final contra o Boca, na Bomboneira, o gol do empate. Aí era o cara que fazia os gols contra o Palmeiras, né? É um jogador de clássico. Aí é isso que o Flavinho falou. Ele sempre foi lá. E é muito louco, né? Porque ele tem uma adoração pela a torcida do Corinthians, adora o Romarinho. E você não vê Romarinho dando entrevista. Você nunca vê o Romarinho. Você não vê o Romarinho.
É uma vez ou outra lá que ele gravou lá uma zoeira lá quando ganhou do Palmeiras, ele dá uma zoada lá nos clássicos, então acabou, você não vê o Romarinho. E a torcida do Corinthians, ela adora ele. Agora, ele botou na cabeça lá, quando foi pro mundo árabe, óbvio, analisando o que ele fez, o Pascoal, mano, ele falou, vou seguir aqui e vou fazer meu pé de meia, vou fazer minha vida financeira aqui. Você vê, ele tá lá, o Romarinho é garoto ainda, quando ele tem o Romarinho. Ele fez contratos milionários, tá lá levando a vida dele, se deu bem, pelo jeito não quer saber de voltar. Você não vê Romarinho dando entrevista falando assim, pô, tô de saco cheio, dando letra, dando indiretinha, 29 anos. Vou te falar, ô Pascoal, esse aí soube administrar a carreira dele, hein? Ele teve cabeça, né? Esse aí teve capacidade de entender o que ele poderia representar no futebol árabe e compreender que ficando lá ele poderia fazer fortuna e acabou fazendo. Eu só tô aqui preocupado se o Al Ittihad tá sem dinheiro, se os caras lá na Arábia estão sem dinheiro, o mundo vai parar, hein, meu? Olha, Benja, se os caras lá estão com problema, opa, imagina como é que tá o negócio todo no mundo, hein? O Al Ittihad tá meio sem dinheiro. Os caras têm os sheiks lá, eles não têm dificuldade nenhuma. Estão com dificuldade para pagar o Romarinho. Imagina quando chegar toda essa dificuldade aqui para América do Sul, como é que vai ser o problema? Já tá difícil. E se chegar ainda mais dificuldade, como é que será? Agora o Romarinho foi inteligente, capaz de entender que ele naquele mundo, no mundo árabe, seria capaz de fazer fortuna. E fez com a capacidade técnica dele, com o bom futebol que ele apresentou agora. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, ele vai fazer alguma coisa na internet. E isso pode contar. Ele fica com aquela carinha assim, vai assim... Eu sabia. Mas, mano, o Pascoal... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.